ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Quem de nós já não foi tocado por essa frase? Nós da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo Eduardo Miyashiro, da Aliança Espírita. Tudo bom, Eduardo? Muito bom, Benê. É uma felicidade, uma satisfação estar compartilhando esse momento com todas as pessoas que acompanham a TV Web Luz. Que bom. Eduardo, quando falamos de Paulo de Tarso, o autor dessa frase, né? Afinal, quem é Paulo de Tarso? Olha, é interessante pensar em quem é Paulo de Tarso, porque para algumas pessoas, o autor de 14 das epístolas que constam no Novo Testamento, entre as quais a Epístola aos Coríntios, né, onde essa definição da caridade e do amor é tão bonita. Para os estudiosos do cristianismo, uma personalidade que surgiu logo após o drama do Calvário e que, com o seu esforço, permitiu que nós conhecêssemos, na atualidade, a mensagem do Cristo, porque ele levou as lições de Jesus para todos os cantos do mundo antigo conhecido. Em especial para os espíritas, a personalidade que, ao ser retratada por Emmanuel, num livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Paulo e Estevão, permitiu que a gente conhecesse as dificuldades do advento do cristianismo, os desafios para a comunidade cristã inicial e principalmente o esforço de uma pessoa que se transformou profundamente para encarar essa missão. Você diria que o cristianismo teria se propagado tanto como se propagou com Paulo? Paulo é o elemento divulgador por excelência, né? Então, a gente percebe que aquele esforço de fundar comunidades, as igrejas que a gente conhece pelo nome dos destinatários das epístolas, né? Os Gálatas, os Coríntios, os Tessalonicenses, mas ali retratado no romance do Emmanuel, percebe-se o esforço, o sofrimento, as pedradas que ele levou para que nessas pequenas cidades da Grécia e da Turquia surgissem pérolas de vivência do mais puro cristianismo, prática do bem, testemunho de fraternidade, apesar de toda a incompreensão e principalmente a perseguição que os cristãos sofriam naquela época. E quando a gente fala de Paulo, né, nós estamos falando exatamente de alguém que deu uma guinada, né, de 360 graus, né, exatamente, na sua vida. Né? Então, nós acabamos de falar das perseguições sofridas pelos cristãos, e ele foi um dos primeiros perseguidores. Então, talvez essa mudança seja o símbolo dos grandes benefícios que o cristianismo vem trazer para a humanidade. O ser humano, para evoluir, ele necessita vencer a si mesmo. E nós temos nossas convicções, defendemos a nossa posição, muitas vezes, egoisticamente, nos fechamos para preservar quem nós somos em detrimento dos demais. Paulo, naquela época chamado Saulo, né, um dos mais brilhantes oradores do Colégio de Sacerdotes e Doutores de Jerusalém, ele tinha a esperança de ser a maior liderança, o maior expoente do sinédrio judaico. E abraçou a tarefa de acabar com aquela seita obscura de seguidores de um carpinteiro da Galileia que dizia que o seu mestre era o Messias. Isso, para as tradições nas quais ele foi educado, era uma afronta. Né? E abraçou então a tarefa de dizimar esta crença. Entretanto, defrontou-se com um coração brilhante, tanto
de raciocínio como de postura moral, que era o diácono Estevão, né? Pessoa que havia sido perseguida, tinha sido escravizado, e por uma série de circunstâncias que nós conhecemos no livro Paulo e Estevão, havia se tornado um expoente na Casa do Caminho, a primeira comunidade a reunir os cristãos em torno das ações do bem e da preservação dos ensinos de Jesus. Esse confronto entre Saulo e Estevão, que Saulo se sente então diminuído, porque a exposição abrangente do Estevão demonstra a predominância do amor ensinado por Jesus, faz com que ele não se contente enquanto ele não consegue obter a condenação à morte de Estevão. Isso ele fazia movido pelo seu amor à causa, de todas as tradições religiosas que havia aprendido. Entretanto, é claro que esta posição violenta de demonstrar que está certo, não? E que, de certo modo, encontra muito eco nos conflitos da atualidade. Os grandes embates entre as pessoas, em geral, vêm porque a gente quer provar que a gente está certo e que o outro está errado. Uhum. Então, desde um probleminha no trânsito até os grandes conflitos entre líderes da sociedade, no fundo é para preservar o culto da personalidade, né? Eu estou certo, os outros estão errados. E Saulo foi às últimas consequências, foi perseguir cristãos, primeiro em Jerusalém, depois em Damasco, e às portas de Damasco acontece o episódio talvez mais notável da história do cristianismo primitivo. Ele encontrar com Jesus, ali que se manifesta ele com as forças da espiritualidade e que demonstra que ele está perseguindo uma causa que ele deve redirecionar. Mas Jesus faz isso com uma vibração amorosa e uma pergunta: Saulo, por que me persegues? Este envolvimento faz com que Saulo identifique a estatura espiritual de Jesus, reconheça-o como mestre e Messias, humilhe-se e a reação mais forte é: Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, nessa pergunta de retorno a Jesus, ali está demonstrada a tomada de posição de mudança. Reconheço que estou errado, preciso mudar e para isso eu preciso fazer coisas novas. E eu vou seguir as determinações deste que passa a ser o meu mestre. Essa tomada de posição, aliado à energia pessoal que marcou todas as realizações de Saulo, fez com que ele construísse uma obra de divulgação do cristianismo para os séculos posteriores. E esse legado de Paulo, né? É interessante que o Emmanuel, não sei se é no A Caminho da Luz, que ele faz uma referência seguinte, diz que a existência de Paulo, né, talvez esse trabalho dele não teria aflorado se ele não tivesse, ao longo da sua vida, cruzado, né, com Estevão, né, que acabou aflorando aí, né, começou. É verdade. A coisa talvez mais impressionante é o fato de que Estevão, apedrejado por determinação de Saulo. Depois, ao regressar ao mundo espiritual, ele recebe a incumbência, alguns anos mais tarde, de ser o mentor espiritual do Paulo no trabalho de divulgação. É alguma coisa impressionante isto, né? Ele encontrava-se em silêncio na igreja de Corinto e recebe a inspiração do mestre, buscando comunicar-se com as comunidades cristãs que ele havia trabalhado por desenvolver. Ele recebe a inspiração que ele deveria escrever para essas pessoas. E que, a partir daquele momento, Estevão era o seu inspirador dessas cartas. Uma coisa fascinante. Eduardo, diante do exposto, né, você poderia
dizer, então, que Paulo é o mais fiel intérprete dos ensinamentos de Jesus? Eu creio que entre todos nós cristãos, né, de todos os grupos que buscam pautar a sua moralidade pelos ensinamentos de Jesus, Paulo é uma referência, é um modelo, é um inspirador do esforço que cada um de nós tem que fazer para nós divulgarmos a mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo, ela é divulgada pelas atitudes, porque as palavras às vezes enganam. A gente fala, mas aqui dentro ainda há um monstro a ser domado e a ser transformado. Então eu creio que Paulo é brilhante na forma como ele expõe a mensagem do Cristo, mas mais ainda pelas atitudes transformadoras. Porque ele teve essa mudança às portas de Damasco, iniciou imediatamente um processo de reconciliação com aqueles que ele havia perseguido, procurou humilhar-se num trabalho no deserto para refletir um pouco e refrear um pouco os seus ímpetos, e depois passa a fazer um esforço em aldeias desconhecidas, em vilas da Grécia e da Turquia, onde ele tem a oportunidade de cativar as pessoas pela persistência, pela firmeza, por ser o seu falar sim, sim, não, não. Então, o que fala principalmente é a atitude. Eu creio que é inspirador para todos nós, né? Eu me lembro de alguns casos, né, interessantes, porque a proposta da doutrina espírita é a transformação do ser humano para melhor. Claro. A redenção, ela vem pela transformação. Uma transformação não de fachada, mas autêntica. A Aliança Espírita Evangélica, ela está centrada num programa que é a Escola de Aprendizes do Evangelho, né? Um programa de 3 anos. E há muitos anos atrás aconteceu uma coisa interessante ligado à mensagem de Paulo. A postura das pessoas diante da postura de Paulo. Uma turma lá no 1976, mais ou menos, passou do primeiro para o segundo ano. Eles tinham aulas aos sábados, e era uma turma de quase 100 pessoas, e havia uma pessoa muito estranha, que sentava no fundo da sala, pouco falava, fechadão, mostrava pouco a cara, mas participava de todas as atividades da turma. O que aconteceu é que no começo do segundo ano tem 3 aulas sobre a vida de Paulo. Todos os alunos assistiram e se encantaram com a mensagem. Porque a Escola de Aprendiz do Evangelho é uma escola prática de exercícios de autoconhecimento e esforços de mudança. Quando acabou essa série de 3 aulas, esse rapaz, ele, relatam os colegas da época lá, foi lá na frente, pediu licença para o dirigente da turma e disse: olha, meus amigos, vocês me conhecem pouco, mas eu vim aqui me despedir. Na verdade, preciso voltar para o meu estado, um estado do Nordeste lá, que eu não sei exatamente qual era, mas lá eu sou procurado da justiça. Eu sou foragido. Olha. Só que estas aulas sobre Paulo, eu percebo que o ser humano autêntico, ele age de acordo com as suas convicções, ele se transforma em função disso e ele começa a viver em função disso. Então eu tenho que me despedir de vocês porque eu vou me entregar. Vou ter que cumprir minha pena. Tem uma série de circunstâncias que me levaram a ser condenado, mas o fato é que eu fui, então eu preciso viver segundo o meu conceito de justiça, que agora é totalmente diferente. Olha. Então, veja, falar de Paulo 1900 anos depois causa, e vai continuar causando, transformações irreversíveis na vida das pessoas. Então, Paulo é o grande discursador da mensagem do Cristo, como você fala, principalmente pelas atitudes que ele provoca nas pessoas que desejam se desenvolver espiritualmente. E é algo fantástico, né, esse seu relato, né, porque a gente vive num momento assim complicado, né, essa vida moderna tem sempre algo que nos distraia, né, tira o nosso foco, né, as pessoas ficam meio que perdidas, né, sem
sem atentar para a necessidade de que, se ela sente alguma dificuldade existencial, tem que, a partir dela, reconhecer, né? Se conhecer, principalmente, né? É verdade, né? As cartas que Paulo escrevia, era justamente falando ao coração das pessoas que tinham conhecido a mensagem do Cristo, independente das suas origens, da sua educação, né? Para que elas pudessem se tornar pessoas melhores, né? Reconhecendo que a mensagem do Cristo tem essa finalidade. Então, por exemplo, a Epístola aos Romanos é uma carta que fala muito sobre a justificação dos pecados. No começo, na introdução, ele fala, o assunto dessa carta aqui é a justiça pela fé. E há uns desafios hoje ainda que as pessoas interpretando que assim, a fé ele encarava assim, basta acreditar em Jesus que o cara está salvo. Mas não era isso. O que ele queria demonstrar é que o fato das pessoas conhecerem um caminho voltado para a prática do bem, na forma como Jesus demonstrou, amar aos inimigos, perdoar incondicionalmente, é que provoca as viradas na vida das pessoas. Né? Então, os romanos eram aquela comunidade cristã que aconteceu ali na capital do império, ali onde aconteciam as maiores tragédias, as orgias, a devassidão social, né? E as pessoas que, cansadas dessa vida de errar, encontravam a comunidade cristã, né? Eles queriam se converter à mensagem de Jesus, mas eles ficavam questionando, falavam, mas então a minha vida toda foi um erro. Eu acho que não tem lugar para mim no reino de Deus. E Paulo, sabendo dessa postura mental, escreve, olha, o fato da gente encontrar um novo caminho para a nossa vida é que nos justifica. Ou seja, a gente vai encontrar o alinhamento com a justiça pelo fato da gente, sinceramente, mudar de atitude. Então, todo mundo tem futuro. No reino de Deus, todo mundo tem futuro. E a carta aos Romanos é uma carta de apelo às pessoas levantar a cabeça, fazerem coisas novas. Então, é uma coisa muito bonita. Tá? Eu creio que é essa mensagem que arrasta as pessoas até hoje. E é interessante também observar, aliás, o Emmanuel faz essa observação, né? O papel desempenhado por Paulo, né? Porque há um temor já manifesto, né, pelo Emmanuel, de que, por exemplo, podia se conduzir, né, ao longo dessa divulgação da mensagem dele, a criação de uma tal aristocracia, né, que poderia provocar um distanciamento, né? É verdade, né? Veja, o Paulo é a pessoa que se humilha e vai caminhar naquelas estradas, às vezes sem companheiro, sem proteção, sem apoio, né? E às vezes vai pedir ajuda para outras comunidades cristãs, ajuda tanto material como ajuda espiritual. E essa atitude de desapego, né, de si mesmo em função dos outros, a gente consegue ler isso com muita clareza no Paulo Estevão. Quando ele é preso e está praticamente para ser deportado, para ser julgado em Roma, tem uma passagem onde estão conversando a dois, só ele e João. E ele, de certo modo, faz um balanço um pouco entristecido, mas um pouco refletindo sobre o que vem por aí e tudo aquilo que ele fez. Então, a gente percebe que o Emmanuel ele vai pegar no coração do Paulo o seu mundo interno. E se percebe o esforço extraordinário que ele tinha feito na sua vida inteira e que ele realmente ia morrer e ia continuar acreditando na vida eterna pela causa do Cristo. E o final do livro é esse encontro dele com Jesus no mundo espiritual que todo mundo tem que ler. Né? Exatamente. É um livro obrigatório. Olha, Eduardo, imensamente gostei desse nosso encontro. Nós acreditamos que você que nos acompanhou até agora também. É um tema fascinante e nós vamos ficando por aqui. Para você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até breve.
Deus.